primeira aqui, vou fazer para o ministro Gilmar Mendes. Hoje, mais cedo, o senhor falou sobre o semipresidencialismo, né? E até com conversas com o presidente Michel Temer. Eu fiquei bastante curioso, eu queria saber como seria a adoção desse sistema e em que bases isso se daria. Bem, a gente está vivendo uma situação bastante específica, já foi tocada aqui, com o modelo das emendas parlamentares. A partir de 2015, portanto, o governo Dilma e na Câmara Eduardo Cunha, as emendas antes propositivas se tornam emendas impositivas. E só para os senhores terem uma avaliação, nós temos 4 emendas constitucionais alterando o capítulo do orçamento desde 2015. Portanto, isso foi sendo alterado até as emendas PIX, já aqui referidas. E é um modelo esquisito, estrambótico, porque o parlamentar participa da execução da política, mas não tem, propõe, mas não tem responsabilidade. A gente tem discutido. Por outro lado, nós vivemos já nessa quadratura que vai de 88 até os nossos dias, 2 impeachments presidenciais regulados e concretizados. Foi nessa linha que Michel, eu e outros especialistas passamos a dizer: será que não é chegada a hora de pensarmos, de fato, num semipresidencialismo em que o presidente teria funções, inclusive de eventual poder de moderação em determinados casos, como acontece em Portugal, com outro viés na França e em outros países, mas, ao mesmo tempo, dar ao Congresso Nacional a possibilidade de eleger o primeiro-ministro, construir, portanto, essa solução, e aí, obviamente, o Congresso deliberaria, a maioria daria apoio ao governo e participaria desse projeto. Hoje nós estamos vivendo essa distorção. São 50 bilhões de reais que estão afetos às emendas parlamentares, com todas as notícias que, infelizmente, não estão apenas nas páginas da política, mas estão nas páginas policiais. Portanto, é preciso estarmos atentos a isso. Michel, inclusive, nós chegamos a discutir até um texto e depois das nossas conversas, quando ele já deixava a presidência, ele dizia que tinha se arrependido de nós não termos encaminhado o projeto que tinha sido discutido para, pelo menos, ser um objeto de um brainstorm, de uma discussão. E ele também teve a oportunidade de dizer publicamente que ele construiu com o Congresso, considerando, inclusive, as circunstâncias especiais que o trouxeram ao poder, ele dizia que construiu com o Congresso um modelo de semipresidencialismo. Ele disse mais de uma vez em relação a isso. Então, eu imagino que não se trata de fazer algo de inopino, nem uma reforma de improviso. É claro que temos que pressupor reformas políticas, tem a questão do financiamento e tudo o mais, mas o modelo, talvez tenha que se discutir o modelo da eleição dos parlamentares, parte distrital, parte de eleição proporcional pura, como nós temos, ou voto em lista, mas, em suma, abrir um debate sobre essa realidade. O senhor falou rapidamente sobre financiamento. Não, presidente, por favor, o senhor quer comentar? Eu só ia fazer uma pergunta sobre reforma política também, sobre a adoção do financiamento privado. É possível o retorno do financiamento privado de eleições? Esse é um debate que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal e como sabem, eu fui voto vencido. Continuo entendendo que caberia o financiamento privado. Mas, diante das circunstâncias daquele modelo atual, porque a gente perde um pouco a perspectiva histórica. A nossa tradição era a proibição do
financiamento das empresas, até o episódio Collor-PC. Quando chega Collor-PC, a própria comissão parlamentar vai recomendar o financiamento de empresas. Começa aí. Só que se colocou um valor muito elevado, 2% do faturamento, como limite para as empresas participarem, e faltaram condições. E depois tivemos as distorções e se caminhou, então, para esta solução, que tem resultado em quê? No aumento do fundo eleitoral, não é? Em valores hoje, na estratosfera, é um dado preocupante. E também, diante da formação dos partidos, muitas vezes, quem domina, e eu não preciso, o senador está aqui, pode depois confirmar ou não, mas quem domina a distribuição está longe de ser um conselho, não é? Está longe de ser um conselho partidário. Na verdade, nós criamos chefes que dominam esse financiamento. Nós estamos falando de mais de 5 bi, não é? Nesta esfera. Então, é preocupante. E aí, vários parlamentares de espírito republicano têm falado. Vocês repararam que, com a supressão do financiamento privado das empresas, vocês estão convidando o crime organizado? Que se tem que fazer com toda a abertura. Suas considerações, presidente Michel Temer. Pois não. Apenas acrescentando o que dizia o ministro Gilmar, nós conversamos muito sobre isso e achamos que a grande reforma política no país seria realmente mudar o sistema de governo. Porque vocês sabem que o impeachment no sistema presidencialista sempre causa um trauma. Nós tivemos 2 numa Constituição ainda jovem. Nós estamos com 36 anos do novo Estado brasileiro. Mas mais do que isso, nós tivemos, eu fiz essa pesquisa, nós tivemos 384 pedidos de impedimento a partir do presidente Itamar Franco. Portanto, o próprio pedido de impedimento já causa um certo trauma. Primeiro ponto. Segundo ponto, quero reforçar o argumento do ministro Gilmar relativamente à questão de o orçamento estar praticamente sendo comandado, nos dias atuais, pelo Poder Legislativo. Eu não tenho nenhuma objeção em relação a isso, mas eu verifico mais que, em vários instantes, o presidente Arthur Lira, por exemplo, num dado momento, chamou os planos de saúde para fazer um grande acordo nacional, uma atividade tipicamente executiva. Há um outro ato legítimo também do presidente Rodrigo Pacheco, que chamou outras categorias para esta mesma hipótese ou para... Há certos fatos que vão sendo tão valorizados que, com muita naturalidade, num dado momento, se transformam em norma. E você, quando você transfere esta atividade executiva para o parlamento, em primeiro lugar, você acaba com o parlamentar. Se a maioria parlamentar cai, é porque outra maioria parlamentar se formou e automaticamente surge um novo governo. Primeiro ponto. Você tem um segundo ponto, que é o problema de 36 siglas partidárias, que cria um problema danado para quem preside o país. Não tenho a menor dúvida disso. Ora bem, se você tiver um sistema semi-presidencialista, você tem um grupo de situação e um grupo de oposição. Podem ser 17 siglas de situação, 17 siglas de oposição, mas, teoricamente, você tem um partido da situação e um partido da situação, da oposição. Ademais disso, você melhora o debate político no país. Porque hoje, quando você vai... Eu passei 24 anos no parlamento, de vez em quando eu ia fazer a minha campanha para deputado federal e, coincidentemente, tinha um trator lá que foi para um município pequeno. O sujeito botava o trator no meio da praça e disse: olha, vota nele porque ele mandou um trator para cá. Quando, na verdade, se nós tivéssemos semi-presidencialismo, você que é do grupo de situação teria que dizer: olha, governei bem, porque daí você é o executor. Se da oposição, eu me opus adequadamente. Você vê que são 3 temas que reforçam o sistema da representação política no país. É claro, deixo aqui muito bem declarado que isso não é para aplicar agora em 2030, porque quem foi eleito pelo sistema atual, senão vão dizer que é derrubar o governo. Não é? Na verdade, nem pode, porque aqui estão os membros do Supremo, sabem que foram eleitos debaixo de um determinado sistema normativo, portanto, tem o que se pode chamar de direito adquirido à reeleição. Mas lá para frente, seria o caso de pensar nessa fórmula do sistema semi-presidencialista.
Obrigado, presidente Michel Temer. Governador João Dória. Maurício, antes disso, depois eu vou trocar de posição, vou fazer um switch aqui com o Sérgio Longen, do setor produtivo, que vai sentar aqui no meu lugar, para fazer essa etapa final de debate, dentro do nosso horário até as 18h30, quando nós vamos encerrar. Lembrando que amanhã nós temos um encontro às 9h30 da manhã, os que não tiverem outros programas, saindo daqui para a Lindt, às 9h30 da manhã. Mas, dentro da minha alma jornalística, Maurício, que você tanto gosta, eu já fui seu colaborador, Sim. no que você chamou do cantinho do radar. Isso, eu não ia contar, tá? Porque isso é em off, na verdade. Em off, mas tudo bem, você está falando. Não, também ficou semi-off. Já temos aqui mais um lead, que é Temer e Gilmar defendem o semipresidencialismo. Não importa se 2030, 2032, mas defendem e justificaram isso. Por outro lado, eu chamo a atenção de uma colocação feita, sem nenhuma maldade, ministro Gilmar, quando ele falou, até porque há um fundo interessante, para não dizer um fundo de absoluta verdade, onde ele falou que, em circunstâncias de muitas emendas, elas saem das páginas políticas e vão para as páginas policiais, que é outro lead de matéria para a imprensa. Lamento ter que concordar com o ministro Gilmar Mendes, porque é fato. Eu gostaria que isso não existisse no Brasil por conta das emendas parlamentares. Aliás, como governador, nós tínhamos como princípio analisar as emendas e, desde que elas fossem procedentes e destinadas de maneira clara e objetiva a programas sociais ou programas de infraestrutura e sob fiscalização do Estado, governador Riedel, nós aprovamos emendas. Eu nunca tive uma posição contra emenda por princípio de que toda emenda é proposta por um corrupto para fazer corrupção. Mas, de fato, há essa circunstância lembrada pelo ministro Gilmar. E aí vem a última pergunta, ministro. O ministro Barroso acabou de sair, mas estará conosco mais tarde. Qual a sua posição, sendo o decano da Corte, em relação à proposta de mandato com prazo determinado para os ministros do Supremo Tribunal Federal? Bem, eu sou, ao contrário da posição externada por Barroso, eu sou contra. E vou dar as razões. Primeiro, as instituições, elas têm um dado perfil. E a nossa tradição, ao longo dos anos, a tradição republicana, está associada a esse modelo de escolha pelo presidente da República, com aprovação pelo Senado. E, em geral, esse modelo tem se provado adequado. Se nós nos encaminharmos para um modelo de mandato, obviamente, e as propostas que estão aí não deixam dúvida, isto vai exigir que o Congresso, as duas casas, participem também da indicação, escolhendo pessoas para esse quadro. O modelo mais próximo do que nós temos hoje para esse funcionamento é o do TCU, em que se faz escolha. Há escolhas excelentes e outras não tanto. Será que seria bom para o Supremo passar por esse tipo de situação? Então, as instituições são complexas. Há um dilema de Chesterton que fala que se alguma coisa está aí, eu devo perguntar muito por que eu tenho que mudar. Então, eu sou muito desconfiado em relação a isso e temo que aquilo que hoje imputam ao Supremo Tribunal Federal acabe por ocorrer com a questão do mandato. Os alemães, aí tem uma outra coisa, e eu conheço bem, estudei lá, e até quando fui para o Supremo, eu colocava que eu ficaria 12 anos, porque o mandato de juiz da Corte Constitucional Alemã era de 12 anos. Acabei ficando
mais tempo, como os senhores acabam de reconhecer e saber. Mas os alemães têm um modelo muito estrito para selecionar quem será votado. Tem um comitê, por exemplo, no Bundestag, no parlamento, que seleciona essas pessoas, e só esses candidatos que não recebem, para usar uma expressão antiga do Brasil, a bola preta, nesse comitê, é que se habilita para a votação. Portanto, tem que se construir um consenso entre as forças políticas majoritárias. Hoje isso está mais complicado com o crescimento da extrema-direita lá, a AfD, que, como sabem, tornou isso complexo. Então, o tema é muito delicado para que a gente deixe transitar sem maior crítica e maior reflexão. Se há uma razão positiva para manter o sistema, é esse: o sistema tem funcionado. De quando em vez o presidente erra nas indicações. Ok. Daqui a pouco virá um outro presidente que fará o acerto, vem a aposentadoria, isso se encerra e o sistema flui. Eu já vivi dilemas. Uma vez passei pela Espanha e a corte estava paralisada. Inclusive, a presidente não podia sair, Maria Emília, porque o mandato dela tinha se encerrado, mas eles não tinham consenso em relação à corte. Diante do conflito, da polarização que existe entre os socialistas e o PP. Também começaram a arguir suspeição por vinculação partidária, bloqueando também o processo decisório. Veja, portanto, só para a gente brincar um pouquinho de problematizar a questão. Mas, portanto, a minha posição é de crítica ao modelo de mandato, porque isso envolveria uma reforma muito complexa do sistema. Maurício, como você observa, democracia é isso, há ponto e contraponto. O Sérgio Longen, de maneira generosa, eu tinha sugerido para ele vir aqui ocupar o meu espaço, que é o que estava previsto. Ele, de maneira tão generosa, disse que não há necessidade, mas também me privou do privilégio de sentar ao lado do seu governador, Eduardo Ritter. Então, empatou o jogo, mas obrigado pelo seu gesto generoso. Segue, Maurício. Eu queria perguntar para o senador Alessandro Vieira, assim, a sua visão sobre os dois temas, voltando um pouquinho àqueles temas que a gente comentou, né? A visão de um parlamentar sobre o semipresidencialismo, a adoção do semipresidencialismo e sobre o financiamento privado de eleições. Bom, primeiro, com relação ao semipresidencialismo, é um bom modelo, como de resto todos são, desde que bem aplicados. Eu não vejo no Brasil o modelo de governo, o sistema de governo, como um problema concreto. Nosso problema está na atuação, na forma de construção, né, na forma de execução das coisas. Então, estou lá desde 19 no Senado, eu acompanhei a formação final ali do que foi identificado como orçamento secreto, fui ao Supremo, acompanhei a cessão contínua de poderes do Executivo para o Parlamento, em troca de uma ilusão de formação de maioria parlamentar, que nunca se consolida, e que só tem seu custo elevado ano a ano, e dentro do ano, varia mais que a cotação do dólar. Então, não vejo como é uma decisão política do Parlamento, e os três sistemas mais notórios, presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo, os três funcionam bem, desde que com parâmetros em boa execução e boa qualidade dos parlamentares e dos membros do Executivo. Com relação ao financiamento de campanha por pessoa jurídica, também aí eu não vejo problema na restauração do financiamento privado de pessoa jurídica das campanhas, mas também não vejo solução nisso. Porque, veja, somente essa mudança não vai afastar o crime organizado das campanhas. Não vai reduzir o custo das campanhas. Então, não é uma bala de prata. Nós temos um problema severo de fiscalização da vida política brasileira e das campanhas. É um problema severo. E, estendendo um pouco aquela categorização do ministro Barroso em três vertentes, tudo em três vertentes, e ele falou sobre o crime organizado, institucionalizado e tal, nós temos que entender que a corrupção eleitoral ela tem todas as características de crime organizado.
porque ela se dá em continuidade, ela tem organização, distribuição hierárquica de funções dentro do grupo, e ela afeta diretamente a democracia. Essa eleição agora municipal, ela foi uma eleição violentíssima do ponto de vista de financiamento, porque você teve a inserção através das bets, do crime organizado, você tem uma baixa viabilidade do TSE para fiscalização, falta braço para fiscalizar, e falta muito essa compreensão. É um problema gravíssimo, porque hoje a competição eleitoral pressupõe que você tenha condições financeiras para fazer esse debate, salvo coisas pontuais. E não são muitos os políticos que entram numa corrida dispostos a perder. É humano, né? O ser humano não gosta de perder. E aí você tem cada vez mais um ultrapassar de limites que leva ao crime, que leva à contaminação do mandato, que leva a péssimas políticas públicas numa roda, né, uma espiral negativa. Então, acho que as duas medidas, financiamento por pessoa jurídica, sem presidencialismo, são boas medidas, mas que não são soluções para o plano do Brasil. Nós precisamos recuperar no Brasil, e aí de novo me socorro da fala do ministro Barroso, conceitos básicos de valores que deveriam ser indiscutíveis, de honestidade, de integridade e de dura punição de quem ultrapassa os limites da lei. Infelizmente, não é essa a realidade que nós vivemos. E esse volume de ações, esse volume de fatos, naturalmente retarda a ação da justiça e viabiliza carreiras que são verdadeiras carreiras criminosas. Então, o cenário não é positivo. Qualquer analista mais atento diria que nós teremos problemas mais graves ainda em 26, do ponto de vista de financiamento, porque será uma campanha muito acirrada e que seguramente vai demandar e vai mobilizar valores altíssimos. E nós não temos solução pronta na mesa, mas não vejo esses dois movimentos como soluções específicas. Talvez um fortalecimento da justiça eleitoral, das estruturas de fiscalização, tenha um efeito mais real na vida dos brasileiros. Obrigado. O Fernando Schiller pediu a palavra. Por favor, Fernando. Só um comentário rápido, sendo bastante claro sobre esse tema. Eu acho que o Brasil precisa necessariamente discutir, já até comentei hoje no almoço com o Fábio, um novo movimento de reforma política. Nós fizemos em 2017, comando do presidente Temer, e duas mudanças importantíssimas, que foi o fim da coligação às proporcionais, a cláusula de barreira, melhorou, né? São melhores. Agora, são temas difíceis, mas precisam ser enfrentados. Só para dar um dado para vocês. O parlamento, o Brasil tem, entre todas as democracias do mundo, isso é uma pesquisa que foi feita acadêmica recente no Brasil, o maior custo por parlamentar relativamente à renda média do mundo. Disparado. 528 vezes a renda média. Em segundo lugar, a Argentina, com 228 vezes a renda média. Tá? Por quê? Porque nós somos um sistema nós fomos relaxando nesse aspecto. Então é preciso mexer nesse tema, é preciso discutir esse tema, o meio empresarial, a sociedade como um todo. Quanto à reforma política, eu quero dizer duas coisas muito rápidas. Primeiro, o sistema de financiamento estatal, ministro Gilmar, presidente Temer, senador, o financiamento do fundão eleitoral, na minha visão, é uma experiência fracassada no Brasil. Ela concentrou recursos nos grandes partidos. O argumento era que geraria equidade. Ela acabou gerando concentração dos grandes partidos. Dentro dos partidos, acabou gerando concentração nas elites partidárias. Acabou gerando moeda de troca para captação de parlamentares num jogo, uma espécie de mercado de financiamento eleitoral, distorcendo, inclusive, o lançamento de candidaturas majoritárias, são muito caras, e, enfim, distorcendo todo o sistema político e tornando os partidos, inclusive, bom negócio, no sentido de muito dinheiro, muito incentivo para a proliferação de siglas que representam muito pouco. Então, é uma experiência fracassada no Brasil. Eu acho que o caminho brasileiro, ministro Gilmar, seria o caminho do financiamento de pessoa física. E, inclusive, há boas experiências, hoje é o crowdfunding, é o financiamento disseminado, é as plataformas de captação, mobilizaria a sociedade, etc. Agora, além disso, voto facultativo. A ideia de que o eleitor brasileiro é hipossuficiente, que nós ainda não temos maturidade. Quando é que nós vamos ter maturidade para decidir se nós vamos votar? Nós já votamos, nós vamos para a 10ª eleição presidencial. 10ª eleição presidencial. O brasileiro sabe votar. Quando é que nós vamos ter essa ideia de que o brasileiro um dia vai ser maduro para decidir? E, por fim, precisamos baratear o sistema eleitoral com o voto distrital, seja o voto distrital puro ou misto, que eu acho que é o caminho brasileiro.
que você vai ter a campanha. Imagina o que custa fazer um deputado federal fazer campanha em São Paulo em 300 municípios, 400 municípios, 600 municípios. Né? Ele não sabe quem ele representa e o município, o cidadão, não sabe quem o representa. O voto distrital é um voto majoritário, pode fazer de bicicleta, até ecológico. Eu fui agora, eu acompanhei as eleições na Inglaterra, no distrito, em Londres. O candidato trabalhista, ele tinha que falar com todos os eleitores, porque ele era o candidato majoritário do distrito, ele representava todos, esquerda e direita, não importa. E ele fazia campanha de bicicleta, né? Porque eram 170 mil eleitores, o voto é facultativo, ele tinha que mexer com, sei lá, 80, 90 mil eleitores, e eram alguns bairros de Londres. Né? Esse é o caminho brasileiro, o voto distrital, o voto facultativo, fim do financiamento público e o foco no financiamento de pessoa física, da cidadania financiando o sistema político, a minha visão.